O carro deslizava lentamente pela alameda de carvalhos centenários, as folhas secas crepitando sobre os pneus como sussurros do passado. Isabela observava a mansão da família, agora envolta em um manto de luto, com uma frieza que contrastava com a dor esperada. Seu coração, antes um farol de carinho e admiração por seu pai, Fernando, tornara-se uma fortaleza impenetrável, forjada no fogo da traição e da perda. As lembranças daquele telefonema fatídico, a voz embargada do médico confirmando a morte súbita, ainda ecoavam, mas não com tristeza, e sim como uma raiva silenciosa e corrosiva. Ela apertou o volante, sentindo a textura fria do couro. Não havia lágrimas, apenas uma determinação férrea. Aquele não era um dia de adeus, mas sim o primeiro passo de um plano meticulosamente arquitetado. O funeral de Fernando seria o palco, e ela a protagonista de uma vingança que há muito esperava para se desenrolar, como uma peça sombria e inevitável. Cada batida de seu coração era um lembrete do juramento que fizera. Ela estava ali, não para chorar, mas para caçar, para desenterrar a verdade escondida sobre o véu da tragédia e fazer com que todos os responsáveis pagassem. Ela respirou fundo, o ar pesado com o cheiro de flores e terra molhada, e saiu do carro, seus passos firmes e decididos, sem hesitação alguma. O legado amaldiçoado, uma herança de segredos e traições, vingança no funeral. Fique agora com o primeiro episódio de hoje. Dentro da mansão, o ar estava denso com o perfume das coroas de flores e o silêncio respeitoso dos convidados. Isabela caminhava com graça, mas seus olhos varriam o ambiente, buscando rostos, analisando expressões. Ela notou Lúcia, a viúva de seu pai, sentada em uma poltrona de veludo, um lenço de seda pressionado aos olhos. Mas Isabela via a dissimulação em cada gesto. A dor de Lúcia parecia ensaiada. O irmão de Isabela, Eduardo, mais jovem e sensível, aproximou-se dela, seu rosto marcado pela genuína tristeza. "Isabela, você está bem?" ele sussurrou, a voz embargada. Ela assentiu, um sorriso forçado nos lábios. "Estou, Eduardo, apenas tentando processar tudo isso." Mas em sua mente, ela não processava a dor, e sim a injustiça. Ela via os outros convidados, os colegas de negócios de Fernando, os amigos da família, cada um com seus próprios segredos e motivos. Aquele funeral era um ninho de cobras, e ela sabia que o veneno estava em algum lugar ali, esperando para ser descoberto. Ela sentiu um calafrio, não pelo frio do ambiente, mas pela proximidade da verdade que estava prestes a desenterrar, custasse o que custasse. A cada olhar trocado, a cada sussurro abafado, Isabela sentia que estava mais perto de desvendar a teia de mentiras que cercava a morte de seu pai, e não descansaria até que cada fio fosse revelado. A cerimônia fúnebre prosseguiu, um turbilhão de palavras vazias e elogios hipócritas. Isabela ouvia tudo com um distanciamento quase clínico, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro mal encenada. Seus pensamentos, no entanto, a levavam para um tempo distante, um dia ensolarado no jardim da mansão, com seu pai, Fernando, rindo enquanto lhe ensinava a jogar xadrez. "A vida é como um tabuleiro, minha filha", ele havia dito, a voz cheia de carinho e sabedoria. "Cada movimento tem uma consequência, e às vezes o maior inimigo está onde menos esperamos." Aquelas palavras, antes uma doce lembrança, agora soavam como um presságio sombrio, um aviso velado que ela, em sua inocência juvenil, não soubera decifrar. Ela sentia a dor da perda de um pai que amava, mas essa dor estava misturada a uma sensação de traição, de que algo fundamental havia sido escondido dela. O brilho nos olhos de seu pai, sua força inabalável, tudo parecia agora uma fachada para segredos mais profundos. A tão presente em sua memória contrastava dolorosamente com a urna fria à frente, um lembrete cruel de que ele se fora, levando consigo todas as respostas. E era essa ausência de respostas que alimentava a chama da sua determinação, um fogo que a impulsionava a buscar a verdade por trás de sua partida repentina, uma partida que ela se recusava a aceitar como mera fatalidade.
Após o enterro, a família e os amigos mais próximos reuniram-se na biblioteca da mansão para a leitura do testamento. O Dr. Ricardo, advogado da família há décadas, um homem de postura impecável e olhar penetrante, pigarreou antes de começar a ler. Lúcia sentava-se ao lado de Sofia, sua filha, ambas com expressões de expectativa disfarçada de luto. Isabela e Eduardo estavam um pouco afastados, a tensão palpável entre eles. O Dr. Ricardo começou a ler, sua voz grave e formal. Os bens de Fernando eram vastos, a fortuna considerável, mas a surpresa veio com as cláusulas finais. A maior parte do império de Fernando, incluindo a presidência das empresas, seria dividida igualmente entre Isabela e Eduardo, com Lúcia recebendo uma mesada substancial e a posse vitalícia da mansão. Sofia, por sua vez, foi contemplada com uma quantia menor, o que a deixou visivelmente irritada. Lúcia, por outro lado, empalideceu, sua máscara de dor desmoronando para revelar uma fúria contida. A expectativa de controlar tudo havia sido frustrada. Isabela sentiu um arrepio. Aquele testamento, ela percebeu, era mais do que uma distribuição de bens, era uma peça no quebra-cabeça, revelando as verdadeiras intenções de seu pai e talvez os motivos de seus inimigos. A voz do Dr. Ricardo parecia ecoar na sala, mas Isabela já não ouvia as palavras, e sim os silêncios, as entrelinhas, que revelavam um jogo de poder muito mais complexo do que ela imaginava. O controle que seu pai exercia, mesmo após a morte, era impressionante, e isso só aumentava a suspeita de que sua morte não foi um mero acaso. Assim que o Dr. Ricardo terminou a leitura e se retirou, a tensão na biblioteca explodiu. Lúcia se virou para Isabela, seus olhos faiscando. Como ousa, Fernando? Como ousa me deserdar assim? Ela sibilou, esquecendo-se da plateia. Isabela a encarou, seu olhar gélido. Meu pai fez o que achava certo, Lúcia. Talvez ele soubesse mais sobre você do que imaginávamos. As palavras de Lúcia atingiram Lúcia como um tapa. A viúva recuou, seu rosto contorcido. Você não sabe de nada, garota. Seu pai era um homem complicado, cheio de inimigos. Você acha que sabe a verdade, mas está apenas arranhando a superfície. Eduardo tentou intervir. Chega, vocês duas, isso é um funeral. Mas Isabela não recuou. Eu sei o suficiente para desconfiar e vou descobrir tudo, Lúcia, começando por você. A ameaça velada de Isabela fez Lúcia tremer, não de raiva, mas de um medo súbito e incontrolável. Seus olhos desviaram rapidamente para a porta, como se procurasse uma saída. Isabela percebeu o tremor, a hesitação. Havia culpa, sim, mas também um segredo maior, algo que Lúcia estava desesperadamente tentando esconder. E Isabela estava determinada a arrancar cada pedaço da verdade, não importava o quão dolorosa ou perigosa ela fosse. Aquele confronto era apenas o começo de uma guerra silenciosa, uma batalha de vontades que prometia revelações devastadoras. Eduardo puxou Isabela para um canto mais reservado, sua voz baixa e preocupada. Isabela, por favor, pare com isso, não é o momento. E o que você quer dizer com desconfiar? Você realmente acha que a morte do papai não foi um acidente? Isabela olhou para o irmão, a dor em seus olhos era real, mas a determinação era ainda mais forte. Eduardo, eu tenho investigado. Há coisas que não batem. O relatório da polícia foi muito rápido, muito superficial. E papai tinha inimigos sim, mas ele sempre foi um passo à frente de todos. É estranho ele ter sido pego de surpresa assim. Ela hesitou, pensando se deveria revelar tudo a ele. Eu encontrei algumas anotações dele, coisas que ele estava escondendo até de mim. Ele estava com medo, Eduardo, medo de alguém. Eduardo sentiu um calafrio. Seu pai, Fernando, sempre fora a ideia de que ele estivesse com medo, era perturbadora. Medo de quem, Isabela? Você está me assustando. Isabela apertou a mão dele. É isso que eu vou descobrir, e não vou parar até que o verdadeiro culpado pague. Papai não merecia morrer assim, Eduardo, não sem que a verdade viesse à tona. A convicção em sua voz era inabalável, e Eduardo percebeu que não havia como dissuadi-la. Sua irmã, que ele conhecia como tão doce e sensível, havia se transformado em uma caçadora de verdades, e ele temia pelas consequências dessa jornada perigosa. Mais tarde, quando a mansão estava quase vazia e o silêncio da noite começava a cair, Isabela se dirigiu ao escritório de seu pai.
O cômodo estava intacto, como se Fernando ainda pudesse voltar a qualquer momento. O cheiro de seu charuto favorito ainda pairava no ar. Isabela começou a vasculhar, não de forma destrutiva, mas com a precisão de um detetive. Ela abriu gavetas, examinou livros, passou os dedos por trás de quadros. Embaixo de uma pilha de documentos antigos, quase escondido, ela encontrou uma pequena caixa de madeira entalhada. Era um objeto que nunca vira antes, e a curiosidade a dominou. Ao abri-la, revelou-se um medalhão antigo, com um brasão familiar desconhecido, e dentro, uma fotografia desbotada de uma mulher que ela nunca vira. A mulher tinha um sorriso gentil, mas havia algo de melancólico em seus olhos. E, ao lado da foto, uma pequena chave de metal, antiga e enferrujada. O coração de Isabela acelerou. Aquele medalhão, aquela foto, aquela chave, eles não pertenciam ao mundo que ela conhecia de seu pai. Era um segredo, um pedaço de uma vida que ele havia mantido oculta. Ela sentiu que estava se aproximando de algo grande, algo que poderia desvendar a verdadeira história por trás da morte de Fernando. A chave parecia pesar em sua mão, um portal para um passado que ela mal começava a vislumbrar e que prometia abalar todas as suas certezas. No dia seguinte, durante o café da manhã, a porta da mansão se abriu e um homem de meia-idade com um terno impecável e um olhar frio entrou. Era Marcos, o maior rival de negócios de Fernando. Sua presença no funeral havia sido breve, mas agora ele estava ali, como um abutre rondando a carcaça. Lúcia o cumprimentou com um sorriso forçado, a antipatia evidente. Isabela o observou atentamente. Marcos sempre fora uma sombra na vida de seu pai, um adversário implacável que não hesitava em usar táticas questionáveis. "Meus pésames, Lúcia", disse Marcos, sua voz carregada de uma falsa simpatia. Fernando era um grande adversário. O mercado não será o mesmo sem ele. Seus olhos, no entanto, pousaram em Isabela, um brilho de curiosidade misturado a algo mais sombrio. "Isabela, não é? A filha de Fernando. Você tem os olhos de seu pai." Isabela não respondeu, apenas o encarou, sentindo a aura de perigo que emanava dele. Ela sabia que Marcos tinha motivos para querer Fernando fora do caminho. Ele era um dos principais suspeitos em sua lista, e sua presença tão descarada ali só aumentava a desconfiança. Era como se ele estivesse marcando território, testando as águas, ou talvez celebrando sua vitória de forma velada. A tensão entre eles era palpável, um silêncio carregado de acusações não ditas, de uma batalha que estava apenas começando a ser travada e que prometia ser implacável. Isabela se retirou para seu quarto, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. A frieza de Lúcia, as palavras enigmáticas de seu pai no testamento, tudo se misturava em sua mente, formando um mosaico confuso e perigoso. Ela pegou o medalhão e a chave que encontrara. A vida de seu pai, que ela pensara conhecer tão bem, agora parecia um livro com páginas arrancadas, cheias de lacunas e segredos. Ele era um homem de negócios implacável, sim, mas também um pai amoroso. Como essas duas facetas poderiam coexistir com uma vida oculta, com medos e inimigos tão profundos? A vingança, antes uma ideia abstrata, agora tomava forma, tornando-se uma necessidade visceral. Ela não podia permitir que a morte de Fernando ficasse impune, que a verdade fosse enterrada junto com ele. Não era apenas por justiça, mas por uma lealdade profunda a um homem que, apesar de seus segredos, ela amava incondicionalmente. O peso daquela promessa era enorme, mas Isabela sentia uma força crescente dentro de si, uma energia que a impulsionava a seguir em frente, a desvendar cada mistério, a enfrentar cada obstáculo. Ela sabia que o caminho seria longo e perigoso, mas ela estava pronta, estava mais do que pronta. Estava determinada a honrar a memória de seu pai, mesmo que isso significasse mergulhar nas sombras mais profundas de sua própria família. Naquela mesma noite, Lúcia, acreditando estar sozinha na mansão, fez uma ligação secreta. Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas a raiva e o medo eram palpáveis. Ele não nos deu o que prometeu. O testamento é uma farsa. Agora Isabela está desconfiando, ela vai estragar tudo. A pessoa do outro lado da linha respondeu com uma voz abafada, inaudível para nós. Lúcia apertou o telefone, seus nós dos dedos brancos.
Não, não há como ela saber, mas ela está investigando, eu sinto. Precisamos agir, precisamos silenciá-la antes que ela descubra a verdade sobre o que fizemos. A palavra silenciá-la ecoou no ar, carregada de uma intenção sombria e perigosa. Lúcia parecia estar à beira de um precipício, desesperada para proteger um segredo que poderia destruí-la. Seus olhos, antes cheios de uma falsa tristeza, agora revelavam uma crueldade fria e calculista. Ela olhou pela janela para a escuridão da noite, como se o perigo pudesse surgir a qualquer momento. A mansão, antes um símbolo de riqueza e status, agora parecia uma prisão de segredos, onde cada sombra escondia uma ameaça e cada sussurro poderia ser uma confissão. Lúcia estava presa em sua própria teia de mentiras, e a cada passo de Isabela, essa teia se apertava mais, ameaçando sufocá-la e revelando a verdadeira face de uma mulher disposta a tudo para manter seus segredos enterrados. No dia seguinte, Isabela foi ao cemitério, ao túmulo de seu pai. O mármore frio do jazigo recém-instalado parecia absorver toda a luz do sol. Ela se ajoelhou, sentindo a grama úmida sob seus joelhos. "Pai", ela sussurrou, sua voz embargada pela emoção que tentava reprimir. "Eu sei que você não se foi em paz. Eu sinto isso. Sinto que há algo errado, algo que você queria me contar." Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto, a primeira desde o dia da notícia fatídica. Não era uma lágrima de luto, mas de uma promessa silenciosa, um juramento feito diante da lápide de seu pai. "Eu encontrei algumas coisas, pai, coisas que me dizem que você estava em perigo. E eu não vou descansar, não vou permitir que sua memória seja manchada por aqueles que te fizeram mal." Ela colocou a mão sobre o mármore frio, sentindo uma conexão profunda com o homem que estava ali. "Eu juro, pai, eu vou descobrir quem fez isso com você. Eu vou desenterrar a verdade e farei com que paguem, custe o que custar, doa a quem doer." O vento soprou suavemente, balançando as folhas das árvores, como se a própria natureza estivesse testemunhando seu juramento. Isabela se levantou, seus olhos agora secos, mas cheios de uma resolução inabalável. Aquele cemitério não era um lugar de despedida, mas de um novo começo, o ponto de partida de uma jornada perigosa, mas necessária. Enquanto Isabela se afastava do túmulo, o Dr. Ricardo a observava de longe, escondido atrás de um grupo de árvores. Seus olhos seguiam cada movimento dela, uma expressão complexa em seu rosto. Não era apenas curiosidade, mas algo mais profundo, preocupação talvez, ou até mesmo um vislumbre de culpa. Ricardo havia sido o advogado de Fernando por toda a vida, um confidente leal, mas ele também era um homem de segredos, e o testamento que lera era apenas a ponta do iceberg de uma teia de mentiras muito maior. Ele havia presenciado o crescimento de Isabela, a via como uma filha, e a determinação em seus olhos o assustava. Ele sabia que ela era capaz de ir longe demais e temia pelas consequências. O que ele sabia sobre Fernando? O que ele estava escondendo? O que o ligava a Lúcia e talvez até mesmo a Marcos? O Dr. Ricardo parecia dividido entre a lealdade ao falecido e o medo do que a verdade poderia revelar. Ele se sentia como um espectador em uma tragédia que ele próprio ajudara a escrever, e o desenrolar dos eventos parecia inevitável. Ele suspirou, um peso invisível sobre seus ombros. A jovem Isabela estava prestes a perturbar um vespeiro, e ele não sabia se conseguiria protegê-la ou se ele mesmo seria arrastado para o caos que estava por vir. O seu olhar, antes tão formal e distante, agora revelava uma profunda angústia, um presságio de que os segredos de Fernando eram mais perigosos do que qualquer um poderia imaginar. De volta à mansão, Isabela pegou a chave enferrujada que encontrara na caixa de seu pai. Ela a examinou, pensando onde aquela chave poderia se encaixar. Era velha, de ferro, com um design que parecia pertencer a outra época. Ela sentiu que aquela chave era a ponta de um fio, um elo com um passado desconhecido. Ela começou a vasculhar novamente o escritório, desta vez com mais atenção aos detalhes, procurando por algo que a chave pudesse abrir. Em um dos armários mais antigos e empoeirados, escondido atrás de uma coleção de livros raros, ela notou um pequeno compartimento secreto, quase invisível. Seu coração disparou. Com as mãos trêmulas, ela inseriu a chave na fechadura.
Um clique suave e a portinhola se abriu, revelando um diário de capa de couro escuro, visivelmente antigo e desgastado. Era o diário de seu pai. Isabela sentiu uma onda de emoção. Ali estava, finalmente, a voz de Fernando, os segredos que ele havia guardado. Ela o pegou, a capa fria sob seus dedos, a sensação de que estava prestes a invadir a intimidade mais profunda de seu pai. Aquele diário era a prova de que Fernando guardava mais do que apenas negócios em sua vida. Ele guardava uma história, uma verdade que ele não podia compartilhar com mais ninguém. E Isabela estava prestes a desvendar cada palavra, cada confissão, cada medo, mesmo que isso significasse mergulhar em um passado que ela nunca imaginou existir. Aquele diário era a sua arma, a sua bússola em uma jornada perigosa, e ela sabia que não havia mais volta. O destino de seu pai, e talvez o seu próprio, estava contido naquelas páginas amareladas. Isabela levou o diário para seu quarto, sentindo o peso da responsabilidade em suas mãos. Ela abriu a primeira página, o cheiro de papel envelhecido preenchendo o ar. A caligrafia de seu pai era inconfundível, elegante e firme. A data era de 20 anos atrás. Hoje, tomei a decisão mais difícil da minha vida, Fernando havia escrito. Para proteger Isabela e Eduardo, para garantir o futuro deles, tive que fazer um pacto com o diabo. Uma parte da minha alma se foi, mas a fortuna da família está segura, pelo menos por enquanto. O coração de Isabela deu um salto. Um pacto com o diabo? Que tipo de acordo seu pai havia feito? E com quem? Ela continuou lendo, a respiração presa na garganta. Essa fortuna não é apenas dinheiro, é um segredo, um poder que muitos desejam. E os que me ajudaram a construí-la, os sócios, são pessoas perigosas. Eles não hesitarão em destruir qualquer um que ameace seus interesses. A descrição de seu pai, um homem de negócios íntegro, começava a desmoronar. Ele havia construído um império sobre segredos e talvez sobre atos ilícitos. A dor em seu peito era dilacerante. Não era apenas a perda de um pai, mas a perda da alma. As palavras do diário eram um soco no estômago, revelando uma realidade muito mais sombria e complexa. A fortuna da família, antes um símbolo de segurança, agora parecia amaldiçoada, um fardo pesado que seu pai havia carregado sozinho por tantos anos, e que agora ela teria que desvendar. As revelações do diário eram como golpes, um após o outro. Isabela sentia que a cada palavra lida a revelando um homem complexo, atormentado por escolhas difíceis e segredos sombrios. Ela passou a noite em claro, mergulhada nas páginas, descobrindo os nomes dos sócios que seu pai mencionara. Eram figuras poderosas e influentes, alguns conhecidos no círculo social, outros figuras obscuras do submundo dos negócios. O nome de Marcos solidificando as suspeitas de Isabela. Mas havia outro nome, um que ela nunca havia ouvido antes: o Corvo. Seu pai se referia a ele com um medo palpável, descrevendo-o como a mente por trás de tudo, o verdadeiro manipulador. O Corvo é implacável, Fernando havia escrito. Ele não perdoa, e se ele descobrir que eu estou tentando me libertar, ele virá atrás de mim e de minha família. Essas palavras, escritas anos atrás, agora soavam como uma profecia sombria, um testamento final de um homem que sabia que seu tempo estava acabando. Isabela fechou o diário, seus olhos ardendo. Ela sentia o peso de toda a verdade, uma verdade que não era apenas sobre a morte de seu pai, mas sobre uma rede de corrupção e perigo que se estendia muito além do que ela imaginava. A vingança, agora, não era apenas por seu pai, mas para desmascarar o Corvo e proteger sua família do mesmo destino. Ela sabia que estava entrando em um jogo perigoso, mas não havia mais volta. O diário era a sua única arma, e ela usaria para trazer à luz cada segredo, cada mentira, não importava o quão terrível fosse a verdade. Na manhã seguinte, Isabela desceu para o café da manhã, exausta, mas com uma nova clareza em seu olhar. Eduardo a observou, preocupado. Você não dormiu, não é? Isabela, você precisa descansar. Toda essa história está te consumindo. Ela sorriu fracamente. Estou mais viva do que nunca, Eduardo, e mais perto da verdade. Lúcia, sentada à mesa, lançou-lhe um olhar desconfiado.
Que verdade, Isabela! A verdade é que seu pai se foi e devemos respeitar seu luto. Isabela a encarou. O luto é para os que não têm nada a esconder, Lúcia. Eu tenho muito a descobrir. A tensão na mesa era insuportável. Isabela sabia que Lúcia era parte de tudo aquilo. Talvez não diretamente envolvida na morte de Fernando, mas certamente cúmplice de seus segredos. O diário não mencionava Lúcia diretamente nos pactos mais sombrios, mas a forma como Fernando a tratava em algumas passagens sugeria uma desconfiança profunda. Isabela sentia que estava caminhando em um campo minado, onde cada palavra poderia detonar uma bomba. Ela precisava ser cautelosa, mas também implacável. A promessa feita a seu pai no cemitério ecoava em sua mente, impulsionando-a a seguir em frente, a desvendar cada mistério, a enfrentar cada inimigo. A verdade era uma chama, e ela estava disposta a queimar qualquer um que tentasse apagá-la. A mansão, antes um lar, agora era um campo de batalha, e Isabela estava pronta para a guerra, armada com a verdade de seu pai e com a sua própria determinação inabalável. Isabela começou a traçar um plano. O diário de seu pai era um mapa, indicando caminhos e armadilhas. Ela sabia que precisava se infiltrar no mundo dos sócios de Fernando, entender suas operações e, principalmente, descobrir a identidade e o paradeiro de O Corvo. Ela começou a pesquisar os nomes mencionados no diário, usando os recursos da empresa de seu pai, agora também sob seu controle. Ela sentia que a cada clique no teclado, a cada documento acessado, ela estava se aprofundando em um abismo. O mundo dos negócios de Fernando era muito mais obscuro do que ela imaginava, envolvendo lavagem de dinheiro, tráfico de influência e, possivelmente, crimes ainda mais graves. A inocência que ela carregava antes da morte de seu pai havia se dissipado completamente, substituída por uma astúcia e uma frieza que a surpreendiam. Ela estava se tornando a vingadora que havia prometido ser, uma caçadora implacável, disposta a tudo para desmascarar os assassinos de seu pai. Ela sabia que o perigo era real, que cada passo poderia ser o último, mas o medo havia sido substituído por uma determinação inabalável. O legado de seu pai não seria apenas uma fortuna manchada, seria a sua própria vingança, a sua própria justiça, um monumento à verdade que ela estava disposta a construir, custasse o preço que custasse. Ela olhou para a tela do computador, um mapa de conexões complexas e nomes poderosos, e sentiu que a batalha estava apenas começando, e ela estava pronta para lutar até o fim. Enquanto Isabela mergulhava em sua investigação, Lúcia e o Dr. Ricardo tiveram um encontro secreto em um café discreto, longe dos olhos curiosos da mansão. Lúcia estava visivelmente agitada. Ricardo, você precisa fazer algo. Isabela está descontrolada. Ela encontrou algo, eu tenho certeza. Ela está vasculhando as coisas de Fernando. Ricardo, com sua calma habitual, tomou um gole de café. Lúcia, eu avisei a Fernando. Avisei que seus segredos viriam à tona. E Isabela é muito parecida com ele, muito determinada. Lúcia bateu na mesa, a voz baixa, mas furiosa. Não me venha com sermões. Você é o advogado da família. Você tem que protegê-los, proteger o nosso segredo. Um brilho perigoso nos olhos de Ricardo revelou que ele não era apenas um advogado. Nosso segredo, Lúcia, não se esqueça que eu também tenho muito a perder, e o Corvo não perdoa ninguém. A menção do nome fez Lúcia empalidecer. O medo que ela sentia de O Corvo era ainda maior do que seu medo de Isabela. A conversa entre eles era carregada de uma cumplicidade sombria, revelando que Ricardo estava muito mais envolvido nos segredos de Fernando do que Isabela imaginava. Ele não era apenas um observador, ele era um jogador, e suas ações poderiam mudar o rumo de toda a investigação. Isabela estava prestes a descobrir que a teia de mentiras era muito mais complexa do que ela havia imaginado, e que as pessoas em quem ela confiava poderiam ser seus maiores inimigos, ou talvez seus maiores aliados, em um jogo de vida ou morte. Isabela continuou sua pesquisa, seguindo as pistas do diário. Ela descobriu que O Corvo era o pseudônimo de um poderoso empresário do submundo, conhecido por sua crueldade e por operar nas sombras. Seu nome verdadeiro, no entanto, permanecia um mistério, mesmo para Fernando.
O diário revelava que o Corvo estava envolvido em um esquema internacional de lavagem de dinheiro, usando as empresas de Fernando como fachada. A cada nova descoberta, Isabela sentia um nó se apertar em seu estômago. Seu pai não era apenas uma vítima, ele era um cúmplice, forçado a participar de algo muito maior e mais perigoso do que ela poderia imaginar. A vingança, agora, ganhava uma nova dimensão. Não era apenas sobre a morte de seu pai, mas sobre desmantá-lo uma organização criminosa que havia destruído sua família e manchado o legado de Fernando. Ela sabia que estava se colocando em perigo, mas não havia mais volta. A sorrindo no jardim misturava-se com a... Ela precisava honrar a memória de ambos, a do pai amoroso e a do homem que lutou para proteger sua família. Aquele era o seu destino, e ela o abraçava com uma coragem que ela mesma desconhecia. Ela estava pronta para enfrentar o Corvo, não importa o quão poderoso ele fosse ou o quão alto fosse o preço a pagar. A batalha final estava se aproximando e Isabela sabia que teria que lutar com todas as suas forças para sobreviver e fazer justiça. A noite caiu sobre a mansão, trazendo consigo um silêncio pesado e opressor. Cada sombra parecia esconder um segredo, cada rangido da madeira um sussurro do passado. Isabela estava em seu quarto, olhando pela janela para o vasto jardim, agora mergulhado na escuridão. O diário estava sobre a cama, as páginas abertas, revelando os últimos pensamentos de seu pai. Ela sentia a presença dele em cada canto da casa, uma mistura de amor e arrependimento. A vingança que ela buscava não era mais uma questão de raiva cega, mas de uma necessidade profunda de justiça e de redenção. Ela precisava limpar o nome de seu pai, mesmo que isso significasse expor seus próprios erros. Ela sabia que a jornada seria longa e perigosa, que haveria momentos de desespero e de dúvida, mas ela estava pronta para enfrentar tudo. As palavras de seu pai no diário, "Proteja Isabela e Eduardo", ecoavam em sua mente como um chamado, uma missão que ela havia herdado. Aquele não era apenas o funeral de Fernando, era o funeral de sua própria inocência e o nascimento de uma nova Isabela, uma mulher forjada na dor e na determinação, pronta para lutar pela verdade, não importa o preço. Ela respirou fundo, sentindo o peso do destino sobre seus ombros, e fez uma promessa final ao pai, uma promessa que ela sabia que teria que cumprir, não importava o custo. A noite era apenas o começo de uma longa e perigosa jornada, e Isabela estava pronta para enfrentar todos os desafios que o destino lhe reservava. A partir daquele momento, Isabela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. A mansão, antes seu lar, agora era um quartel-general para sua investigação. Cada cômodo, cada objeto, cada pessoa, tudo era um potencial suspeito, uma peça no quebra-cabeça da morte de seu pai. Ela se dedicou inteiramente a desvendar os segredos do diário, a entender a complexa rede de negócios e crimes que Fernando havia se envolvido. As noites eram longas, preenchidas por pesquisas, análises de documentos e a releitura das páginas amareladas. Ela se isolou, a dor e a determinação a consumindo. Eduardo tentava se aproximar, preocupado com a transformação de sua irmã, mas Isabela o afastava, temendo arrastá-lo para o perigo. Lúcia a observava com desconfiança, seus próprios segredos atormentando. O Dr. Ricardo mantinha-se à distância, um jogo de esconde-esconde entre o advogado leal e o homem com algo a esconder. Isabela sentia que estava se tornando uma detetive, uma estrategista, uma caçadora. A fragilidade de antes havia desaparecido, substituída por uma força interior que ela não sabia que possuía. A vingança não era apenas um desejo, era uma necessidade, uma missão. Ela sabia que o caminho seria árduo, cheio de perigos e revelações dolorosas, mas ela estava pronta. Estava mais do que pronta para enfrentar cada obstáculo, cada inimigo, cada verdade, não importava o quão terrível fosse. A jornada estava apenas começando, e Isabela estava determinada a encontrar a justiça para seu pai e a desmascarar todos os que estavam envolvidos em sua morte. Isabela se aprofundava cada vez mais nos registros financeiros de seu pai. Ela descobriu contas secretas em paraísos fiscais, empresas de fachada e transações milionárias que não faziam sentido no contexto dos negócios legítimos de Fernando.
O diário mencionava que grande parte dessa fortuna ilícita era controlada por o Corvo e que Fernando estava tentando, nos últimos meses de sua vida, se desvincular dessa rede. Ele temia por sua família, por Isabela e Eduardo, e sabia que sua saída poderia custar caro. A dor de Isabela se misturava à raiva. Seu pai, um homem que ela sempre viu como um pilar de integridade, estava profundamente envolvido em um mundo de sombras. Mas ela também via a luta dele, o desespero para proteger seus filhos. Essa compreensão a impulsionava ainda mais. Ela não estava apenas buscando vingança, estava buscando redenção para o pai, a chance de limpar seu nome, mesmo que póstumamente. Ela sentia que a cada descoberta, a cada segredo desvendado, ela estava honrando a memória de Fernando, de uma forma que ele teria aprovado. A verdade era uma arma, e ela a empunhava com uma determinação feroz, pronta para desferir golpes contra todos que se atrevessem a protegê-la. O labirinto de segredos era vasto, mas Isabela estava disposta a percorrê-lo até o fim, sem medo, sem hesitação, até que a justiça fosse feita e a verdade viesse à tona. Enquanto Isabela desvendava os segredos de seu pai, Eduardo se sentia cada vez mais distante. Ele via a irmã se transformar, tornando-se uma estranha, consumida por uma obsessão perigosa. Ele tentava falar com ela, mas suas palavras pareciam não alcançá-la. Isabela, você está se perdendo. Papai não ia querer isso. Ele queria que vivêssemos em paz. Ela apenas balançava a cabeça, um sorriso triste nos lábios. Paz. Não há paz onde há injustiça, Eduardo. E não há paz para mim, enquanto os assassinos do nosso pai estiverem impunes. Ele sentia um medo crescente por ela. A Isabela doce e carinhosa havia desaparecido, substituída por uma mulher endurecida, com um brilho sombrio nos olhos. Ele temia que ela se tornasse tão cruel quanto aqueles que ela procurava. A mansão, antes um refúgio, agora era um lugar de tensão e silêncio. Lúcia e Sofia observavam de longe, com Lúcia plantando sementes de discórdia entre os irmãos, sussurrando que Isabela estava louca, que a herança a havia transformado. Eduardo sentia-se impotente, preso entre a lealdade à irmã e o medo de que ela cruzasse uma linha sem retorno. Ele amava Isabela, mas não reconhecia mais a pessoa que ela estava se tornando. O caminho da vingança estava afastando-os, e ele temia que ao final não sobrasse nada de sua família, apenas as cinzas de uma tragédia que ele não conseguia impedir. No diário, Fernando havia deixado uma pista crucial, um endereço de um antigo armazém no porto, que ele usava para guardar documentos importantes e alguns objetos de valor. Era um lugar que ele considerava seguro, longe dos olhos curiosos da família e dos sócios. Isabela sentiu que ali poderia encontrar a prova final, algo que seu pai havia escondido para o caso de algo acontecer com ele. Ela planejou sua ida ao armazém com extremo cuidado, ciente dos perigos. Ela sabia que o Corvo e seus capangas estariam à espreita e que qualquer passo em falso poderia ser fatal. A adrenalina corria em suas veias. Ela estava se preparando para o confronto final, para a descoberta que poderia mudar tudo. A vingança, agora, estava a um passo de se concretizar. Ela sentia a responsabilidade de seu pai sobre seus ombros, a necessidade de honrar sua memória, de desmascarar os culpados. A promessa feita no cemitério estava prestes a ser cumprida, e Isabela estava pronta para enfrentar qualquer coisa que viesse em seu caminho. Ela pegou a chave enferrujada do medalhão, sentindo que aquele era o momento. O armazém no porto era o próximo passo, a próxima peça do quebra-cabeça, e Isabela estava determinada a encontrá-la, custasse o que custasse. O destino de seu pai e o seu próprio estava prestes a ser revelado nas sombras daquele lugar esquecido. Enquanto Isabela se preparava para sua incursão, Lúcia e o Dr. Ricardo tiveram outro encontro secreto. Desta vez, a tensão entre eles era ainda maior. Lúcia exigia que Ricardo fizesse algo para parar Isabela. Ela vai descobrir tudo, ela vai expor o Corvo, e quando isso acontecer, estaremos todos perdidos. Você precisa detê-la, Ricardo. O advogado, no entanto, parecia mais pensativo do que assustado. Talvez seja a hora de a verdade vir à tona, Lúcia. Fernando tentou se livrar disso por anos. Talvez Isabela seja a única que possa realmente desmascarar o Corvo. Lúcia o encarou incrédula. Você está louco? Você quer que ela nos destrua? Você quer que o Corvo venha atrás de nós? Ricardo suspirou, um olhar de profundo cansaço em seus olhos.
Eu estou cansado de viver com medo, Lúcia. E se Isabela conseguir, talvez haja uma chance para todos nós, uma chance de liberdade. As palavras de Ricardo revelaram uma faceta inesperada do advogado. Ele não era apenas um cúmplice, mas uma vítima, preso na mesma teia de segredos que Fernando. A revelação chocante de sua cumplicidade com o Corvo e seu desejo de libertação adicionavam uma nova camada de complexidade à trama, mostrando que nem todos os vilões eram inteiramente maus, e que a verdade tinha o poder de libertar, mas também de destruir. Isabela estava prestes a descobrir que seus inimigos eram muito mais complexos do que ela imaginava, e que alguns deles, surpreendentemente, se tornar seus aliados em um jogo de vida ou morte. A noite chegou, fria e silenciosa. Isabela se vestiu de preto, seus movimentos precisos e determinados. Ela pegou a chave do medalhão, a sentindo fria em sua mão. Em sua mente, ela revisava cada detalhe do plano, cada passo, cada contingência. O armazém no porto era um lugar perigoso e ela sabia que não podia subestimar seus adversários. Ela olhou para o diário, que estava sobre sua mesa, uma última vez, como se buscando a aprovação de seu pai. "Eu vou honrar você, pai", ela sussurrou para o vazio. "Eu vou trazer a verdade à tona, não importa o que aconteça." Ela saiu de seu quarto, descendo as escadas da mansão em silêncio, como uma sombra. A casa estava adormecida, mas Isabela estava mais acordada do que nunca, seus sentidos aguçados, seu coração batendo forte, mais firme. A vingança não era mais um conceito, era uma realidade iminente, uma força que a impulsionava para o desconhecido. Ela estava pronta para enfrentar os perigos que a aguardavam, para desvendar os segredos mais sombrios de seu pai, para desmascarar o Corvo e fazer justiça. A noite era apenas o começo de uma longa e perigosa jornada, e Isabela estava determinada a encontrar a verdade, não importava o preço que tivesse que pagar. Aquele era o seu destino, e ela o abraçava com uma coragem que ela mesma desconhecia. Ela estava pronta para lutar até o fim, para honrar a memória de seu pai e para trazer à luz a verdade que havia sido enterrada por tanto tempo. A mansão estava mergulhada em uma escuridão quase total, apenas a luz bruxuleante da lua penetrando pelas grandes janelas. Eduardo, incapaz de dormir, levantou-se e foi até a janela, observando o jardim. Ele sentia uma angústia profunda, um pressentimento de que algo terrível estava prestes a acontecer. A tão determinada e ao mesmo tempo tão distante o assombrava. Ele queria protegê-la, mas não sabia como. A sombra de Fernando pairava sobre a casa, um legado de segredos e perigos que agora recaía sobre seus filhos. Lúcia, em seu quarto, também estava acordada, seus pensamentos em turbilhão. O encontro com Ricardo a havia deixado ainda mais perturbada. Ela sabia que o cerco estava se fechando e que a verdade, uma vez revelada, poderia destruir a todos. A tão determinada e ao mesmo tempo tão distante o assombrava. Ele queria protegê-la, mas não sabia como. A sombra de Fernando pairava sobre a casa, um legado de segredos e perigos que agora recaía sobre seus filhos. Lúcia, em seu quarto, também estava acordada, seus pensamentos em turbilhão. O encontro com Ricardo a havia deixado ainda mais perturbada. Ela sabia que o cerco estava se fechando e que a verdade, uma vez revelada, poderia destruir a todos. A mansão, antes um símbolo de poder e riqueza, agora parecia um mausoléu, um lugar onde os segredos de Fernando estavam prestes a explodir, arrastando todos para o abismo. Cada um, em seu próprio quarto, com seus próprios medos e segredos, aguardava o amanhecer, sem saber o que o novo dia traria. A noite era longa, e o destino de todos estava suspenso no ar, como uma espada de Damocles, pronta para cair a qualquer momento, revelando a verdade que todos temiam e que Isabela estava determinada a desenterrar, não importava o custo. Isabela parou por um momento na porta da mansão, a mão no trinco frio. Ela olhou para trás, para a casa que havia sido seu lar, o cenário de sua infância, e agora o ponto de partida de sua vingança. Uma última lágrima escorreu por seu rosto, uma lágrima de despedida para a inocência que ela estava deixando para trás. "Adeus, Fernando", ela sussurrou, a voz embargada pela emoção. "Eu vou fazer justiça por você. Eu vou desmascarar o Corvo e todos os seus cúmplices.
E quando eu voltar, a verdade virá à tona, não importa o preço. Ela abriu a porta e saiu para a escuridão da noite, seus passos firmes e decididos. A cidade dormia, alheia à batalha que estava prestes a começar. Isabela, a filha vingadora, estava a caminho, armada com a verdade de seu pai e com uma determinação inabalável. O funeral de Fernando havia sido apenas o começo. Agora, a verdadeira vingança estava prestes a se desenrolar, e o mundo nunca mais seria o mesmo. Continua.